Maravilha! E como vocês estão? Eu sou Eliana Matos dos Santos e estou aqui para transbordar na sua vida hoje mais um capítulo do nosso queridinho, através dos nossos olhos, 12 mulheres com lições extraordinárias. E o nosso capítulo de hoje está fenomenal. É o capítulo que fala sobre Eva ou Havai no hebraico, escrito por Mari Coelho, uma mulher também extraordinária, fantástica, uma das 12 mulheres que compõem a escrita deste livro. E a Mari Coelho, ela é educadora, poetisa, especialista em método e apaixonada pela transformação pessoal das pessoas. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre a Mari Coelho, já pausa e dê o seu joinha. Não é inscrito aqui no canal? Se inscreva agora e compartilhe com mais pessoas. Isso faz o canal, ter relevância. Isso leva uma mensagem, a mensagem de fé, de conhecimento para muito mais pessoas. Compartilhe com os amantes dos livros, com os amantes da leitura contada. Maravilha? E o que dizer, gente, sobre a Mari Coelho? A Mari Coelho, ela é mariana, educadora há mais de 18 anos, casada com Ricardo e mãe de uma menina. Ela é professora de matemática e escreve poesias desde criança. Aos 9 anos teve a sua primeira poesia publicada em um livro organizado pela escola. Em 2021 lançou seu primeiro livro, Não Pense, Seja. Hoje ela é criadora de métodos por excelência. A sua jornada, com uma inspiração precoce desde os 9 anos, quando teve a sua primeira poesia publicada, a Mari nunca mais deixou o mundo da criatividade. Com autenticidade e crença no amor, ela acredita que o amor é o único caminho e vê o sucesso escondido na zona de perigo. Em questão de educação e projetos, como planejadora e executora, desenvolveu mais de 600 projetos, criando livros, apostilas, cursos que transformam conhecimento em métodos eficazes. A sua paixão, ela entre família e a felicidade, ela acredita que o segredo da felicidade está no coração, ouvindo a voz de Deus, agradecendo pelo que se tem e crendo no que ainda não se viu. Transformação com excelência, o propósito de Mari é instruir pessoas a serem melhor, na sua melhor versão de si mesmas, incentivando-os a sonhar alto, planejar, executar e manter os pés no chão. Sua obra, autora do livro Não Pense, Seja, um convite à autenticidade e à realização pessoal. Projetos, desenvolveu um vasto leque de materiais, incluindo livros, apostilas, cursos, impactando milhares de pessoas. A missão de Mari é inspirar através do conhecimento, transformar o conhecimento extraordinário em métodos eficazes, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional de seus clientes e mentorados. Ela instrui com amor e propósito. Ela guia pessoas a uma vida plena, realizada e materializando seus sonhos. Quer saber mais sobre a Mari Coelho? Vou deixar o Instagram dela aqui na descrição desse vídeo. Siga, acompanhe, retenha tudo quanto é bom de Mari, porque, como diz o seu livro, Não Pense, Seja, ela nos conduz a isso. Fale mais, Mari. Siga e acompanha para você adquirir este livro
e o capítulo que ela escreve sobre Eva. Maravilha, gente! Vamos lá então. Capítulo de número 4. Eva, um sinal de alerta. Mary começa escrevendo com uma questão bastante instigadora e polêmica. Se você for perguntar para qualquer pessoa quem a Eva representa, a resposta provavelmente será que ela é a mulher responsável e culpada pela queda do homem. Por muito tempo eu, Mariana, com todo o conhecimento que eu tive a respeito da Bíblia na minha infância, também via Eva como uma pecadora, aquela que seduziu o homem e foi responsável pela queda do mundo, a culpada pela ruína do universo. Esse pode ser também o seu pensamento sobre Eva, porque foi assim que aprendemos a olhar para ela, pela religiosidade. A Eva não é simplesmente uma mulher bíblica qualquer. Foi a partir dela que todas as outras coisas aconteceram, que surgiram todos os descendentes. Então, gente, veja bem, ela já começa assim, porque a Eva é um sinal de alerta. No desenvolver aqui da leitura contada, você vai entender o porquê que ela chegou nesse ponto, que a Eva é um sinal de alerta para nós mulheres e toda a humanidade. E o que você tem pensado? O que você pensa sobre a Eva? Você é uma dessas pessoas que também pensava isso a respeito de Eva? A que representa o pecado, a responsável pela culpa da queda do homem? Vejamos. Para muitas pessoas, diz a escritora, a Eva é o símbolo do erro e da culpa, mas ela não é isso. A Eva nada mais é que um sinal de alerta e você precisa olhar para ela com outros olhos, fora do contexto religioso. Em Gênesis capítulo 1, 26, segundo a escritora, ela cita: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Lembrando que esse façamos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Façamos o homem à nossa imagem. Mesmo com todo o domínio do homem, a serpente tentou a mulher. Mas por que a serpente não tentou o homem ou os dois juntamente? Você já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas não se questiona sobre o motivo de apenas Eva ter sido tentada pela serpente. Geralmente elas apenas justificam com várias explicações o porquê de a tentação ter sido feita à mulher. O que acontece é que se a serpente tivesse tentado os dois, não teria conseguido seu objetivo, visto que duas pessoas são mais fortes do que uma. Se um deles estivesse em dúvida, ela perderia a única chance de convencer alguém. Afinal, tentar um deles novamente seria muito mais difícil. Agora pense, se a serpente tivesse tentado o homem, a destruição seria incompleta. Olha, gente, por quê? A mulher veio da costela do homem, por isso ela foi dada a ele pelo Senhor, que tinha autoridade sobre ela. Se o homem pecasse e mandasse a mulher comer do fruto, o que ela fez seria totalmente desculpável, visto que ela era submissa ao homem. Apesar de não ser liberta do erro, ela seria desculpável, entende? Então a escritora nos leva aqui a pensar, nos instiga a pensar sobre essa atitude de Eva, sobre esse deslize, sobre esse erro, o pecado de Eva. Que se os dois estivessem juntos, seria mais difícil da serpente conseguir
o que ela desejava ali, o seu intento maligno. Porque 2 é mais forte do que 1. Olha que tremendo. Vai pensando nisso, vai pegando esses insights. A escritora também diz: quando a serpente tenta a mulher e a induz ao pecado, o mesmo acontece com o homem. E começa a amar a mulher mais do que a Deus, obedecendo mais ao que ela disse do que ao que Deus disse. Por isso o pecado original é complexo de entender. A mulher foi escolhida pela serpente por vários motivos. Primeiro, porque ela era uma presa mais fácil devido às suas características, mais suscetível, emocional, comunicativa e mais focada a ouvir. Além disso, fazer o homem errar através dela era um tiro mais certeiro do que se fosse o oposto. Se a serpente tivesse tentado o homem e ele tivesse levado a mulher ao pecado, ela teria margem para não estar tão errada. Mesmo que a mulher tenha errado primeiro, seu erro foi por ter sido enganada. Seu erro foi por ter sido enganada. Por que deveríamos enxergar a Eva como um sinal de alerta na Bíblia? Voltando à situação do pecado original, nós não sabemos como tudo aconteceu, mas sabemos que Eva, de alguma forma, foi atraída para mais próximo daquela árvore. Seja pelos olhares dela ou pela curiosidade que a serpente percebeu por meio da comunicação que existia entre o homem e os animais, ela foi atraída para aquela árvore de uma forma curiosa. Isso começou a gerar nela uma dúvida. Por que Deus colocaria uma árvore da qual eu não poderia comer? Por que Deus faria isso? Qual é a diferença entre esta árvore e todas as outras? Gente, olha que fantástico! E eu faço um adendo aqui para você, que ela colocou que pode ser que a mulher foi tentada por ser mais suscetível, emocional, comunicativa e mais focada para ouvir. Mas a mulher também pode ter sido tentada devido à serpente já vir observando ela, e ela pegou a Eva sozinha. Teve um momento que a Eva estava sozinha. Eu deixo aqui o meu parecer, sabe? O meu parecer, o meu entendimento, que Adão jamais deveria ter deixado a Eva sozinha. Jamais. Homens, não deixe suas esposas sozinhas. Não deixe suas noivas, não deixe suas namoradas, noivas, esposas sozinhas. Esteja sempre com elas. Marido, esteja sempre com a sua esposa. Participe das coisas com a sua esposa. Participe de eventos com a sua esposa. Participe de momentos especiais com seus filhos, com a sua esposa. Maridos, façam de tudo para estar junto com as suas esposas. A serpente tipifica Satanás, que nunca foi idiota, né? Ela observou, ficou ali. Você acha que foi com estalinho? Não, foi tempos observando. O casal estava sempre junto. E no dia que o casal estava sozinho, sabe Deus por quê? A Eva foi tentada. A serpente conseguiu. Retenha o que é bom desse meu entendimento aí, vocês. Se você pensar no contexto que nós vivemos, em diversas situações temos desejos e anseios, diz a escritora. Mesmo sabendo que são errados, podemos nos perguntar: por que, Deus, eu estou sentindo isso no meu coração? Ou por que, Deus, tenho essa vontade, esse desejo, esse pensamento? Quando isso acontece, você coloca a dúvida acima da vontade de Deus na sua vida e não busque entender que muitos sentimentos que você tem, quando não estão alinhados
ao coração de Deus não devem ser alimentados por você. Então veja bem, isso aqui é top, é um alerta top para nós. Os nossos pensamentos, sentimentos, desejos precisam todos estar alinhados à vontade de Deus. E como que eu sei disso, Eliana? Comunhão com o Pai Celestial. Conversa com o Pai Celestial em nome de Jesus. É conversando com o Pai que os seus pensamentos serão alinhados. É conversando com Ele em comunhão em o nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus se achega a você. E os seus pensamentos serão alinhados aos propósitos, aos planos do Pai Celestial. No livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 31, lá está escrito que onde inclinarmos o nosso coração, ali vai prosperar. Ou seja, onde estiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. A escritora coloca, afinal, tudo aquilo que você coloca foco, cresce. E se você pensar, isso acontece desde o começo do mundo. A Eva teve um sentimento, um desejo que estava desalinhado com a vontade do Criador, mas permitiu que aquele sentimento aflorasse até a sua própria destruição. Este é um sinal de alerta que nós precisamos olhar para aprender com o erro dela, a fim de se tornar uma pessoa melhor. Então, olha que top, gente, isso. Os nossos pensamentos precisam estar alinhados ao pensamento do Pai. Aquilo ali não era normal. Os animais não falavam, sabe? Aquilo não era normal. A serpente falou, sabe? E a serpente distorceu o que Deus tinha dito. A Eva, ela tinha que usar as suas prerrogativas de suscetível, de emoção, de comunicativa, de foco. E falar, peraí, não, isso aqui tá errado, meu. Isso aqui não tá certo. Mas ela não usou as suas prerrogativas. Ela caiu no engodo, no engano da serpente. A escritora diz, o legado de Eva para a humanidade, para o mundo atual, é ser um sinal de alerta. Mas você só percebe isso quando você olha fora do contexto da religiosidade. Assim como surgiu em Eva a dúvida, por que Deus faria uma árvore que eu não pudesse comer? Muitas pessoas questionam por que Deus permite o pecado. Quando você questiona Deus sobre o seu pecado, diz a escritora, está transferindo a culpa para Ele, buscando assim libertação do erro e abrindo uma brecha para o pecado e o mal entrarem na sua vida. Gente, é muito fácil, né, a gente transferir a culpa do porquê que as coisas não estão fluindo em minha vida, do porquê que as coisas não são do jeito que eu gostaria que estivesse, porque é fácil transferir a culpa para o outro. Se você vê o diálogo depois do erro, do engano que a Eva caiu, ela disse, quem me deu foi a serpente. O marido disse, o Adão disse, quem me deu foi a Eva. A serpente ficou ali toda sem jeito, sabe? Não sabia também em quem pôr a culpa. Gente, nós precisamos ter e sermos pessoas de autorresponsabilidade, autorresponsáveis. Nós precisamos olhar e dizer, eu errei. Sabe? Eu errei. A escritora diz, quando Eva se questiona qual é a diferença entre essa árvore e todas as outras. No contexto atual da sua vida, você também pode pensar, mas se eu já estou com vontade de fazer, qual que é a diferença se eu fizer ou não? Uma vez que Cristo falou que é a mesma coisa você pecar no pensamento e na ação?
Ainda que o pecado seja o mesmo em pensamento ou ação, as duas coisas não têm o mesmo peso. Então veja bem, viver sob a graça, tem gente que fala assim, estar sob a graça é fácil e tal. Gente, viver sob a graça é libertador, é maravilhoso. Porém, não é para nós vivermos no pecado, nos erros e nos enganos. Jesus Cristo disse que se olharmos, nós os casados, olharmos para uma pessoa e desejá-la no nosso pensamento, já pecamos. E na lei era, se pecar, se adulterar, será apedrejado até a morte. Então olha quanta coisa para a gente pensar, quantos insights maravilhosos, quantos alertas para nós. E louvado seja Deus que temos esta graça maravilhosa a nosso favor. Porque se você pecar tanto fisicamente, concluir o pecado, conceber o pecado, ou for na sua mente, sabe, você tem a graça para ambos. Porque perdoados estão os teus pecados, disse Jesus Cristo. Com a morte dele, com o sangue dele, derramado na cruz do Calvário, todos os nossos pecados, os meus e os seus, foram perdoados. Agora é uma questão de posicionamento. Se posicione. O que mais que ela escreveu aqui, essa escritora maravilhosa? Você permite que essas dúvidas façam parte da sua vida até o ponto em que chega a destruição total. Assim como aconteceu com a Eva, mesmo que de forma inconsciente, afinal nós somos descendentes de Eva. Se você parar para pensar, Eva não foi simplesmente a pessoa que comeu o fruto proibido. Ela foi a pessoa que fez todos os passos que pode nos impedir de comer o fruto proibido, que é o pecado, que é o erro. Por isso o papel de Eva é um alerta, um aprendizado. Uau! O papel de Eva é esse, é nós olharmos para não fazer, para não cair como ela caiu, no engodo, no engano de Satanás. Quando surgir esses pensamentos ou sentimentos que você vive diariamente, é importante parar e se perguntar: será que isso é de Deus? Em vez de encarar a situação como algo que veio de Deus. Sim, porque as pessoas acreditam que veio de Deus. Gente, não veio de Deus. Deus não tenta ninguém, gente. Deus não tenta ninguém. Sabe? A tentação, ela vem para todos. Todo dia a tentação vem, o pecado vem. Mas é uma questão de nós nos posicionarmos em Cristo, em nossa identidade, e buscar a realidade do céu para nós. Em vez de se perguntar por que Deus iria colocar isso para eu não fazer. Questione se você não está permitindo que algo enganoso entre em seu coração. Pergunte se o seu coração está alinhado ao coração de Deus ou se está sendo enganado. Eva foi seduzida até ficar próxima da árvore da vida, pois não tinha como comer o fruto sem estar perto dela. Comparando isso com a nossa vida, Eva foi seduzida até um ponto em que deu uma brecha para o mal. Portanto, você precisa se afastar o máximo possível daquilo que sabe que não agrada a Deus, daquilo que te tenta na sua vida. Uau! O que tenta a sua vida? Você sabe o que é que não agrada ao Pai? Afaste-se. Gente, o pecado a gente não tem que ver até onde vai dar, a gente tem que correr dele, como José correu. José do Egito correu da mulher de Potifar. Ele correu nu, a túnica dele ficou na mão dela. Ele correu, ó. O pecado, gente, apaga os sonhos. A gente não tem que esperar onde vai dar, a gente tem que sair fora.
Você não deve tentar a Deus desnecessariamente. Não importa qual seja a situação que o aproxime disso, seja pela curiosidade ou por qualquer outra coisa que a estimule. O que fez Eva pecar não foi uma falha feminina, mas sim uma falha humana. Embora a mulher tenha sido criada por intermédio de Adão, nós somos feitas do Espírito. Ela colocou com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus. Espírito, corpo, alma e espírito. Se existe uma falha no corpo que veio da nossa alma, Eva, por ter vindo de Adão, talvez tenha trazido consigo essa falha do homem, que foi potencializada na mulher. É um entendimento dela e eu achei fantástico. Talvez por esse motivo o feminino seja mais suscetível a falhas, mas isso não é nada comprovável. Talvez, sabe, mas não é comprovável. A gente não pode pegar isso para nós. Ei, mulheres, a gente não pode arcar com isso, sabe? Porque os homens falham muito também. Depois que você pecou, errou, caiu, torna-se óbvio que agiu mal. É como se você tivesse tirado uma venda dos olhos, embora essa percepção nem sempre seja instantânea. Ela dá o exemplo de Judas. Quando pecou contra Jesus, ele estava o quê? Cego. E a partir do momento em que ele pecou, nada do que ele viveu tinha mais valor. Você acha que ele trocaria tudo que viveu, experimentou e todos os milagres que presenciou com Cristo por meras moedas de ouro? Não, ele não entendia. Verdade, você lembra? Tem até a passagem bíblica que diz que foi lá numa festa onde eles estavam, e a mulher veio com um vaso de alabastro, quebrou os pés de Jesus, e o Judas naquela hora ali começou já o pecado. Porque não vende isso e dá aos pobres? Porque ele já vinha colocando a mão na bolsa, ele já vinha tirando, já vinha roubando. Quando ele recuperou a consciência, quando Judas recuperou a consciência, percebeu imediatamente que tinha feito algo errado. Aliás, se ele tivesse esperado mais alguns dias, não precisaria ter feito o que fez. Se matou, se suicidou, se enforcou, pois Jesus teria ressuscitado e salvo de todos os pecados que ele cometeu. Mas Judas não se perdoou, porque ele achou que o que tinha feito não tinha perdão. Nós somos seduzidos constantemente pelas coisas. Quando a serpente seduziu a mulher, ela não era a serpente que você conhece hoje, venenosa, feia, rastejante. Ela era ereta, brilhante, com escamas que brilhavam ao sol como ouro polido. Era um animal mais inteligente e sociável. A serpente era o animal mais adequado para tentar e agradar a mulher. Então a serpente, ela era mais astuta entre todos os animais. E aparentemente, bonita, brilhante. Quando você está vivendo uma situação, dificilmente suspeita dela. Vou dar um exemplo: o dinheiro. Geralmente ele enche os olhos das pessoas, mas não alimenta o coração. Isso não significa que todos devem viver na escassez, porque nascemos para a abundância que faz parte do reino de Deus. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância, disse Jesus. No entanto, você precisa entender onde colocar o seu foco. O dinheiro é consequência, faz parte, mas ele não deve ser o objetivo principal. Você pode se deixar deslumbrar por coisas que não são a vontade de Deus.
por coisas que podem te cegar, como a serpente que brilhava e reluzia como o sol. Já tentou olhar diretamente para o sol? Não dá, você fica cega. Quando você está em uma situação em que não identifica o erro, você fica cega. Ficamos cegos quando estamos numa situação que não identificamos o erro. E tem também um versículo bíblico que diz que Satanás até se transforma em anjo de luz reluzente, que chega a enganar até os escolhidos. Você já ouviu falar que nem tudo que reluz é ouro? Estejamos atentos. No entanto, quando você vê outra pessoa na mesma situação, fica óbvio perceber o que ela está fazendo com a vida dela. Quem está na situação do pecado muitas vezes acha que não está fazendo nada de errado. Se alguém tentar alertar, a pessoa é considerada louca ou alguém que só quer se intrometer na sua vida. Isso acontece porque ela está cega para a sua própria situação. Quando alguém está imerso no pecado, independentemente do tipo, está verdadeiramente cego para a situação. E a consciência do erro, às vezes, não chega de forma instantânea. Pode levar um tempo para a pessoa perceber o que fez. Meu Deus, gente, eu passaria todo um tempo aqui. Precisaríamos de muito mais tempo, de tantos insights, ensinamentos, entendimentos maravilhosos para a vida, com a escrita que a Mary Coelho deixou aqui para nós. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, voltando para o que aconteceu com a mulher, ela pecou e poderia assumir o erro e pedir perdão a Deus. No entanto, em vez disso, ela levou o homem a pecar junto com ela. Eva não quis pecar sozinha. Ela pensou que se o homem também pecasse, o erro dela não seria tão grave. Quem está no pecado vive sobre o princípio de que uma vez que já é pecadora, os pecados cometidos depois terão o mesmo peso. É como se a pessoa pensasse que tanto faz um pecado a mais ou a menos, afinal ela já é pecadora. Um erro, né, gente? Quando você está no erro, no pecado, independentemente da situação que está vivendo ou da sua realidade, você fica cego. Surgem dúvidas e tentativas de justificar o erro, seja culpando os outros, seu próprio coração ou sentimentos, buscando levar alguém para compartilhar a culpa, na esperança de que isso minimize a gravidade do que fez. Por exemplo, mas eu amava, por isso fiz aquilo, ignorando que o amor não busca dor em outra pessoa. Queridos, não adianta. Se a Eva se arrependesse. A gente não vê Eva e Adão se arrependendo. A gente não vê eles se humilhando diante do Pai, dizendo: eu pequei, eu errei. Perdão, Pai. Se eles tivessem feito isso, seria tudo diferente, eu tenho certeza. A gente não vê isso. Pelo contrário, eles foram recebendo o castigo, a maldição, não falaram nada. A escritora escreveu: você busca 1000 maneiras de justificar o erro, em vez de recorrer à única solução que pode te libertar do pecado, que é o arrependimento. A única esperança que permitiu a Adão e Eva terem uma segunda chance foi quando se viram nus e sentiram vergonha diante de Deus. Esse ato foi a esperança para Deus perceber que havia uma ponta de bondade em seus corações e que valia a pena investir na humanidade. Ao abrir os olhos, se viram sem veste celestial e coberto pelo pecado, o que fez sentir vergonha dos seus corpos, sentiram vergonha da criação. Enquanto todos os animais na terra não precisavam de roupas e não se sentem mal por isso, o ser humano, a partir do pecado, passou a necessitar de roupas, passou a necessitar, passou a ter vergonha. Mateus, um adendo meu,
Mateus capítulo 3, versículo 2, está escrito: arrependei-vos, porque é chegado a vós o refrigério. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A escritora colocou: sem arrependimento não há redenção, não há perdão, não há nada. Não tem como você nascer de novo de uma coisa que não se arrependeu. Não tem como recomeçar uma vida sem deixar a anterior para trás. Os dois não conseguiam admitir o próprio erro, colocar a culpa um no outro, mas sentiram vergonha. Essa vergonha, por mais que não queira admitir o erro, não pode tirar do coração. Deus já sabia de tudo que iria acontecer. Deus já sabia de tudo que iria acontecer. Por isso o Cordeiro, com letra maiúscula, já foi citado no início do livro de Gênesis. E ele já tinha uma solução para o que não poderia dar certo. O Cordeiro que está no trono, Jesus de Nazaré, já estava preparado. Quando se trata do erro, da dor ou de todas as características humanas, percebe-se que Deus é um Pai que deseja mostrar o caminho, mas também quer que você percorra esse caminho por você mesmo. Uau! Que você percorra esse caminho por você mesmo, mediante o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ninguém realmente aprende quando há sempre alguém dizendo o que deve ser feito. Você mostra as ações e a pessoa escolhe. Outros podem orientar sobre o que é ou não é ideal, mas a vida é sua e cabe a você escolher o que é melhor para si. Você não é um robô, mas um ser humano, uma pessoa de verdade. Deus é um Deus natural e não artificial. Você pode até não se sentir pronta ou pronto, mas já foi preparado. Você já foi preparado, preparada para o melhor de Deus aqui nesta terra. O conceito de quem foi Eva vai além de alguém que foi enganada, que comeu do fruto proibido ou que foi a primeira mulher. Eva foi um sinal de alerta mostrando quanto suscetíveis às emboscadas da vida. Como ficamos cegas pela luxúria e encantadas pelas coisas visíveis do mundo. Uau, meu Deus! E a escritora escreveu mais. Aquilo que é de Deus, real e eterno, é invisível aos olhos. Por isso, aquilo que podemos ver, muitas vezes nos cega, pois não é verdadeiro. Que verdade! Está escrito lá em 1ª carta aos Coríntios, que atentemos para aquilo que não vemos, porque é eterno, e o que vemos é passageiro. Precisamos olhar para Eva e extrair aprendizado de seus erros, em vez de simplesmente culpá-la e continuar cometendo os mesmos erros que todas cometem. Não devemos pensar que por causa dela, as mulheres hoje enfrentam dores no parto, a menstruação todos os meses. Eva foi apenas um sinal e cabe a cada uma de nós aprender a identificar esse sinal em nossas vidas atuais. Por isso, acabamos sucumbindo ao erro, muitas vezes, em várias situações ou momentos em que permitimos ou nos encantamos com o que não é agradável aos olhos de Deus. Não tente saber se no lugar de Eva você faria o mesmo ou não, porque não é possível comparar. Apenas você pode compreender aquilo que vive. Que profundo isso. Não há espaço para suposições com Deus, pois as suposições são do inimigo e não de Deus. Tudo que é de Deus é certo. Por exemplo, e se eu fizesse aquilo? Ou e se fosse daquele jeito? Quando surgem dúvidas sobre uma situação, ela já não é de Deus. Gente, surgiu dúvida numa situação, no momento da sua vida, já não tem o Pai ali.
já não tem o nosso Deus ali. Para Deus não existe suposições. Meu Deus. Queridos, esta foi a leitura contada. Ela é rica em detalhes. Ficou curioso, curiosa? Quer saber mais? Pegue aqui na descrição o link do livro para você adquiri-lo, fazer suas anotações. Olha como eu faço as anotações para você adquirir através dos nossos olhos e para você acompanhar a Mary, porque em riqueza de detalhes ela escreveu esse capítulo maravilhoso e tem muito mais, ok? Fique na paz, fique com Deus. Até o próximo vídeo, até o capítulo de número 5. Me siga, me acompanha e siga a Mary, que vai ser de grande bênção na sua vida. Tchau!